Estamos na sessão 5, né, da quinta aula, onde vai falar dos artefatos do Scrum. Sendo que essa primeira lição, a gente vai falar do Product Backlog, que é, de todos os artefatos, o artefato que vai dar origem a todo o trabalho, vai guiar todo o trabalho do time. Né? Então, se começar errado aqui, não dá para esperar coisa boa sair do outro lado lá. Então, o que é o Product Backlog? É um artefato que a gente já vem falando dele ao longo de todo o curso, porque não tem como falar de desenvolvimento de software sem ter uma lista de coisas para fazer. Né? E o Product Backlog ele é isso, é uma lista de coisas que eu gostaria de ter no meu produto, né? Que o Product Owner gostaria de ter no produto dele. Esse backlog ele tem várias técnicas, várias maneiras de serem escritos os requisitos. O Scrum ele não prescreve nenhuma maneira específica. O que ele te diz é o seguinte: o backlog é a lista de funcionalidades do produto que tem que estar priorizado conforme que vai entregar maior valor para a empresa. Ele também não te diz como fazer essa priorização ou o que traz mais valor para a empresa. Esse conhecimento ele espera que o Product Owner tenha, mas tem que estar priorizado. Ele tem que ser visível. Então lá, primeiro pilar do Scrum, né? Transparência. O Product Backlog tem que estar visível, as pessoas têm que poder olhar ele. E ele tem que estar detalhado o suficiente para que os desenvolvedores consigam implementar aqueles requisitos. Então a gente costuma dizer que o Product Backlog ele tem que estar deep, né? Que é aquela sigla que está ali à esquerda da imagem roxa, que é uma sigla, né? Detalhado, e daí quando eu falo detalhado não é todo o backlog nos mínimos detalhes. Mas o que é mais emergente, né, o que vai ter mais chance de entrar na próxima sprint, tem que estar bem detalhado. Se costuma dizer que um bom Product Owner mantém no mínimo um estoque de uma sprint de atividades detalhadas. Então se a sprint começasse hoje, tu teria backlog para passar por time? Tu tem que ter no mínimo backlog para uma sprint sempre. Tá? Então ele tem que ser detalhado na medida. Essa medida geralmente é no mínimo, né, uma sprint para frente. Se o time costuma entregar 10 funcionalidades por sprint, então tem que ter no mínimo 10 funcionalidades sempre detalhadas no topo do teu backlog. O backlog ele tem que estar estimado ou ser estimável. Por quê? Porque o Product Backlog geralmente são as ideias do PO e não estão estimadas ainda, mas na planning elas são estimadas. Né? Então tem que ser no mínimo estimável. O que a gente quer dizer com isso? Tem que ter o backlog em pedaços que as pessoas consigam entender e com isso dizer quanto tempo demoraria para ser desenvolvido. Se eu tenho um backlog muito vago, muito amplo, então meu backlog, o meu item de backlog é eu quero construir um RP. Quanto tempo leva? A gente exercitou isso na aula passada com um aviãozinho de papelão. Quanto tempo levava para construir um avião de papelão? Não sei. Agora se eu perguntar quanto tempo leva para fazer a asa, é uma coisa mais tátil. Então, ele tem que ser estimável, ele tem que estar dividido em partes que eu consiga estimar. Ele também tem que ser emergente. O que quer dizer emergente? Backlog, ele vai surgir todos os dias da vida do PO. Backlog, ele nunca acaba, a não ser que seja um projeto que inicie meio e fim. Mas um backlog, ele é de produto, né? Então o Scrum sempre vai trabalhar na linha de que o time está trabalhando em cima de um produto. Mas ele tem que ser emergente, então ele vai estar surgindo, emergindo coisas o tempo todo. Então ele não é algo estático, algo que eu vou fazer uma análise no início do projeto, vou criar todo o backlog e depois só vou executar. Não é essa a ideia. É que a cada sprint a gente vai encontrando mais coisas para fazer. E ele tem que ser priorizado. Um backlog sem prioridade não serve para muita coisa, porque eu vou desenvolver um monte de coisa, né, sem estratégia nenhuma, e daí dificilmente eu vou ter sucesso com o meu produto, né, ou eu vou realmente ajudar o meu cliente que contratou o projeto de mim. Então ele tem que estar priorizado com o que entrega mais valor para o cliente. Tá? Daí o PO vai se cercar de diversas técnicas para conseguir fazer essa priorização. Novamente, o Scrum não prescreve nenhuma técnica, ele só diz que o PO ele tem que ter o drive, a orientação de gerar retorno sobre o investimento. Se o meu time custa X por mês, o que eu entrego de funcionalidades tem que gerar mais valor que isso. Senão a conta não fecha e a empresa quebra. Dependendo da cultura da empresa, o PO vai ter mais números ou menos para fazer esse cálculo de retorno do investimento.
né? Mas é importante que ele tenha alguma base mais exata, mais matemática para decidir, né, escopo de backlog, tá? Não ficar no achismo. Tem uma frase muito boa de um livro que eu nem lembro mais qual é, mas não é minha essa frase, que diz o seguinte: não é possível que na era da informação a gente ainda tome decisões baseadas no achismo. Então o PO ele não pode tomar decisões de prioridades baseadas em achismo. Ah, eu acho que isso aqui vai vender mais. Eu acho que o usuário precisa disso. Não. Tem que saber, com números, com dados, com fatos. Nem que tu tenha que ir lá olhar o teu cliente, que eu tenha que ir lá conversar com ele, que tu tenha que fazer uma pesquisa, né, que tu tenha que fazer benchmarks, não importa. Tu tem que ter dados, tá, para priorizar corretamente o teu backlog. Um bom PO, um Product Owner, tem boas técnicas de priorização de backlog na manga, embasadas com bons dados. Então esse é o Product Backlog, que depois vira o Sprint Backlog, que a gente vai falar na sequência. Então, como eu falei, deep, detalhado apropriadamente, estimado, ou dependendo do momento da sprint, estimável, emergente, vão aparecendo coisas, e priorizado. E essa priorização também ela não é estática, né? Ela é emergente. Conforme um novo item entra, ele pode furar fila. O PO vai decidir isso, né? O Product Backlog ele é de responsabilidade do PO. Uma outra questão que a gente fala quando tá falando de gerenciar o Product Backlog, a gente fala de outra sigla que eu cheguei a mencionar em outra aula, que a gente brinca, né, que o PO ele tem que ser FDP, né? Ele tem que fatiar, descartar e priorizar. Então ele tem que ser uma pessoa muito boa em quebrar ideias grandes e itens menores. Ele tem que ser muito bom em descartar coisas que não são para o produto, que não são para esse momento, que não fazem sentido, que não vão trazer retorno. E tem que ser muito bom em organizar nesse backlog, priorizando o que vai trazer maior valor ou maior custo-benefício primeiro. Então, as três habilidades, né, a gente costuma brincar, um bom PO ele é bom em FDP, fatiar, descartar, priorizar. Recapitulando então o que a gente falou sobre Product Backlog. Sempre é o Product Owner que faz a gestão, ele tem que ser visível para todo mundo, tem que estar priorizado, tem que ser atualizado, mas é o Product Owner que faz a gestão. Tá? Ele é o responsável, né, pelo Product Backlog. Ele tem que manter atualizado com os inputs das N fontes dele, mercado, alta gestão, usuário-chave, cliente, né, por aí vai. Ele tem que ter técnicas para priorizar, mas todo mundo pode ver. Product Backlog, a gente tem que usar o acrônimo DEEP para ele, né? Então, ele tem que ser detalhado, emergente, estimável e priorizado. E o Product Owner tem que trabalhar nessas habilidades FDP, fatiar, descartar e priorizar. Com isso, a gente encerra o conteúdo teórico de Product Backlog